Jorge Paulo Lemann é o homem mais rico do Brasil, pelo menos enquanto a situação da Americanas não se torna uma situação em outras empresas desse bilionário. Mas vou te contar aqui um pouco da história de como o Jorge adquiriu uma fortuna de mais de 20 bilhões de dólares, se tornou uma referência em algumas das indústrias mais queridas do Brasil e se tornou o bilionário mais famoso das terras subniquins depois da queda do Ike Batista. Eu sou Pedro Santana, diretor de operações da Alu, a empresa de assinatura de eletrônicos que mais cresce na América Latina, e esse é o canal do Alu Invest. Inclusive, você sabia que o Jorge Paulo Lemann foi o representante do Brasil na Copa Davis, lá em 1960, sim, ele inclusive ganhou o campeonato suíço de tênis, então sim, um dos tenistas mais notórios da história do Brasil, que não é o Guga no caso, é também o maior bilionário do Brasil. Fica aí a trivia que a produção acabou de me falar. Eu duvidei e até perdi uma aposta por causa disso. Você tá falando sério? Nascido então em 26 de agosto de 1939, Jorge Paulo Lemann era filho de uma família relativamente abastada. Já sua mãe, Anne Ivete Trubner, era filha de um dos maiores exportadores de cacau da Bahia. Então Jorge Paulo Lemann teve uma história um pouco diferente daquelas que a gente geralmente costuma romantizar e trazer aqui no YouTube. Ele teve uma história que já vem de uma família rica e ele trouxe uma família rica para um patamar de família multibilionária. Mas antes disso ele virou jogador de tênis, como eu falei. Ele começou inclusive a jogar tênis aos 7 anos de idade e aí, mesmo tendo uma situação de vida muito confortável, a tragédia ainda chegou na sua família e Jorge Paulo Lemann ficou órfão aos 14 anos de idade. Então, claro, não dá para separar somente a parte boa da parte ruim que acontece também. Então, realmente, isso foi um evento traumático que marcou muito a infância e a adolescência de Jorge Paulo. Depois disso, ele se mudou para os Estados Unidos em busca de maiores oportunidades no ramo educacional e ele conseguiu com certeza o seu objetivo na medida que ele se formou em economia pela Universidade de Harvard. A produção está rindo aqui porque eu falei formou, ao invés de formou 2 vezes seguidas. Mas depois disso também, ele foi lá na Suíça trabalhar no banco Credit Suisse. Mas ao longo da sua experiência profissional como economista no banco, ele percebeu que sua paixão real era o tênis. Então ele começa a perseguir uma carreira e, como disse, tem algum sucesso, vencendo o Campeonato Suíço, representando o Brasil na Copa Davis de tênis, um dos torneios mais prestigiosos desse belíssimo esporte, e também representando a própria Suíça lá na Copa Davis. Como todos sabem, o maior professor do sucesso é o fracasso. Então Jorge Paulo Lemann também já quebrou empresas do passado que não são a Americanas. Ele inclusive fundou a sua primeira corretora, a Invesco, na década de 70, mas a empresa acabou falindo. Mas o jogo virou o mesmo quando ele estava trabalhando na corretora Libra e adquiriu a Garantia, conhecendo aí 2 figuras também muito notórias, Marcel Herman Telles e Carlos Alberto Sucupira, formando o famigerado 3G, que a gente conhece até hoje, o pessoal lá da Garantia. E a corretora Garantia se desenvolveu e virou uma instituição financeira, o Banco Garantia, que teve um grande sucesso apesar de ter sido associado com a maior pirâmide financeira da história de Bernie Madoff, mas isso não impediu que a trajetória do banco se transcorresse naturalmente, com o banco aumentando seu patrimônio e fazendo investimentos que renderam frutos enormes. Porque em 1982 eles compraram uma loja que agora está dando uma polêmica danada. As lojas americanas foram compradas em 1982. Em 1989, eles criaram a Brahma. Em 1999, a Ambev se funda com a Antártica. Então, naquele momento, ela se torna uma das maiores, se não a maior, cervejaria do Brasil. Logo depois disso, eles vendem o Banco Garantia e passam a investir em participações por meio da GP Investimentos. Em 2004, aí sim começa a história que todo mundo já começa a conhecer. Eles fundaram a 3G Capital e, com o auxílio de Warren Buffett, eles fizeram 2 aquisições extremamente relevantes. A Heinz, em 2013, e a SAB Miller, em 2015. Jorge Paulo Lemann sempre foi um cara apaixonado pela educação, até foi buscar a educação de melhor qualidade do mundo lá nos Estados Unidos. Então ele começa várias iniciativas voltadas para fomentar a educação, como por exemplo é o caso da Fundação Estudar, que tem alguns alunos muito notórios, inclusive nosso ex-deputado Tiago Mitrô. Ele também começa a investir muito fortemente em startups e inovação, a partir da Gera Capital. Outras coisas muito famosas estão no portfólio de Jorge Paulo Lemann. Se você é canadense, o Tim Hortons é um patrimônio nacional. No caso, não no Canadá, no Brasil, porque ele foi adquirido pelo Jorge Paulo Lemann. O Burger King também é muito americano, no caso, sul-americano, porque é do Brasil, adquirido pelo Jorge Paulo Lemann. E assim, a Kraft Heinz também é um rótulo muito famoso em toda a comunidade bávara lá do sul do Brasil, porque também é parte do portfólio da 3G Capital. A única parte que o Jorge Paulo Lemann não gostaria de ser associado no momento também é americana, no caso, Americanas. E temos, claro, muitas outras contribuições, como o Instituto Tênis, Fundação Lemann, mas resumo da ópera é o seguinte: Jorge Paulo Lemann ele fez o melhor das oportunidades que ele teve ao longo da sua vida. Foi um grande jogador de tênis, curiosamente, e depois entrou no mundo dos investimentos. E tendo a sua noção de economia de Harvard, conheceu pessoas que igualmente tinham paixão por investimentos no longo prazo e acabou fazendo algumas das maiores aquisições de maior relevância, não só na história do Brasil, mas na história do mundo. A pessoa não vira uma das mais ricas do mundo à toa. Isso é depois de muitos eventos sucessivos
de sorte, trabalho, investimento e especialmente visão, algo que o Jorge Paulo Lemann sempre teve. Então, eu não imagino que esse caso da Americanas, por mais que eu esteja zoando fortemente, ele vai afetar tanto assim a trajetória desse famosíssimo bilionário e da DG Capital, porque se tem uma coisa que eles nos ensinaram no passado, é que com os fracassos que eles tiveram muito mais aprendizados, que se tornaram alguns dos maiores sucessos da história do capitalismo. Então, esses investidores, se gostaram do vídeo, clique aqui para se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários qual dessas informações foi mais surpreendente para vocês, porque para mim, por incrível que pareça, não foi a do tênis, eu fazia ideia que eles eram donos do Tim Hop. A produção também acha que você vai gostar de algum desses dois vídeos. Eu sou Pedro Santana, estamos aqui por longo prazo e espero que você esteja também.